A gente tem que começar de algum lugar, né? Então, que seja do começo. E no começo não havia nada. Era um papel em branco. E aí Deus criou Adão. Depois, para ficar uma coisa mais interativa, criou Eva, né? Para ficar mais divertido. E daí começa a história do mundo. E aí começa também a história das ideias. Bom, a princípio, a ideia era criar um ser humano, e ele devia ser legal o suficiente, bem feito o suficiente para criar novas ideias sozinho. Algumas ideias eram aprovadas imediatamente, já no boca a boca da época, e se viralizavam rapidamente. Foi o caso do fogo, da roda, da canoa, da lança e tantos outros que ficaram no outro slide. Mas nem todas as ideias eram boas. E, ao longo do tempo, muitas ideias fracassavam. E, naquela época, é o seguinte, se as ideias fracassavam, o sujeito morria. Então, ele tinha que pensar bem quais eram as ideias, porque, desde aquela época, já era uma questão de sobrevivência você ter boas ideias. Então, as ideias... Eu não sei onde eu estou. Então, eu me perdi. E aí, desde essa época, vamos lá, as ideias, a evolução, e as ideias precisavam mudar, e nessa época aí, e para gerar essas novas ideias, essa eureka, desde a época de Arquimedes, o briefing nessa época era mais difícil. Depois de muita refação, Arquimedes descobriu e saiu gritando pelas ruas que tinha tido uma boa ideia na época. Mas não foi só Arquimedes a ser salvo por boas ideias. E, ao longo do tempo, muita gente teve muitas ideias que mudaram o mundo, que depois as pessoas mudaram, e depois mudavam o mundo, e depois as pessoas mudavam. E o que não mudava? Bom, o que não mudava é que as pessoas tinham que ter ideias para resolver os problemas das pessoas, para quem as ideias eram feitas. Então, Freud teve algumas ideias para ajudar a entender as pessoas, e criou a psicanálise. E criou o id, criou o ego, o superego, o consciente, o inconsciente. E conhecer o ser humano e suas vontades mais profundas continuava a ser o único jeito de fazer ideias que fossem, de fato, relevantes para a gente. Era preciso observar, era preciso entender, era preciso perguntar, e aí alguém do planejamento teve uma ideia: vamos criar a pesquisa. E foi observando a pesquisa que a gente descobriu o que Freud, Nelson Rodrigues já sabiam: o ser humano mente. E nem tudo que ele fala é o que ele faz. E, então, para entender melhor o ser humano, os hippies tiveram uma ideia: vamos viver em sociedade. E eles, então, criaram a Kombi. Mas, rapidamente, ele descobriu que não era tão simples assim conhecer o ser humano. Porque o ser humano é essa coisa aí, cada um é de um jeito, e cada um tem um código diferente, e precisava de códigos de comunicação diferentes também. Os comportamentos eram diferentes. Então, o ser humano começou a escolher suas tribos, seus cabelos, suas roupas, suas comidas, seus hábitos, seus óculos, suas músicas, seus carros. Inventou a pílula anticoncepcional, a minissaia, o voto feminino, TV, o computador, e aí a coisa complicou, né? Porque complicou porque cada um é de um jeito, cada um se descobriu que eram milhares, a quantidade de pessoas aumentava, cada um queria ser de um jeito, cada um queria ter tinha ideia do que era mais legal para fazer e como queria viver, e, enfim, eram seres humanos diferentes. Então, um marqueteiro teve uma ideia. Bom, se o ser humano tem essa personalidade, as marcas também precisam ter. E só assim a gente vai conseguir ter essas ideias que aproximem o ser humano do que interessa para ele. Então, ele teve outra ideia. Por que a gente não contrata uma pessoa para ter ideia para a nossa marca? E aí nasceu o publicitário. E, no começo, o publicitário era moleza, né? Falava na TV e todo mundo entendia. A vida do mídia do Daniel era moleza. Mas a coisa complicou, porque a Microsoft teve a ideia de criar o computador pessoal, depois veio o Steve Jobs, criou a Apple, Zuckerberg, o Facebook, e todo mundo resolveu colocar isso no celular, junto com mais série de TV, aquilo tudo que a gente nem assiste mais hoje na TV. E aí, com toda a tecnologia, a gente teve a ideia de ler os pensamentos, as vontades das pessoas através do comportamento delas no Facebook, no Twitter, no Minecraft, nas compras online. E aí, com tudo isso em mãos, a gente achou realmente que a gente ia dominar a mente do ser humano.
Como quis um dia o Capitão Feio, Pinky o Cérebro, Lex Luthor, Frajola, agora o Eduardo Cunha, Renan, enfim. Só que a gente esqueceu de uma coisa, que, além da cabeça, o ser humano tem o coração, e, além do racional, tem a emoção. E, nessa época de conectividade, você precisa se conectar com o coração também, para poder entender o que, de fato, vai ser relevante para as pessoas. E só assim as ideias vão poder exercer aquilo que a gente quer delas, né? Que é seduzir, emocionar, aproximar, mudar a vida das pessoas para melhor. E, não por acaso, hoje, as grandes empresas que envolvem e trabalham tanto com tecnologia estão aí criando seus labs e buscando ideias para poder fazer esse link emocional. E agora e sempre será assim, quem tiver ideias e entender, de fato, as pessoas, vai continuar fazendo diferença na vida delas. E aí a gente vai mudar, e vai ter que ter novas ideias, e a gente vai mudar, e vão vir novas ideias. E aí você pergunta, e agora, criação? Bom, o que eu posso dizer é, conheçam as pessoas, apaixonem-se por elas, e elas vão dar a você o que você mais quer, que é essa grande, enorme, sensacional, esse insight, esse eureka, essa boa ideia que a gente está sempre correndo atrás. Oi!